Oi, boa noite, meus amigos. Tudo bem? Bom, eu vi que tem muita gente com muita dúvida com relação a direitos autorais e direitos de imagem, tá? Então eu resolvi estar fazendo um vídeo. Não liguem se eu olhar para lá, é que eu tô com a tela do computador e tô lendo alguns pontos que eu listei para poder explicar direitinho. Vamos colocar assim. Tendo notado isso, eu resolvi fazer esse vídeo para tentar explicar para vocês um pouco de tudo que abrange o direito autoral e o direito de imagem. Primeira coisa, a gente não pode confundir direito autoral com direito de imagem. Tá? São duas coisas distintas, são dois direitos fundamentais. O direito, o direito autoral ele está ligado ao direito de propriedade. Tá? O direito de imagem ele está ligado ao direito natural da pessoa humana. Tá? Existe essa divisão na nossa legislação. Os direitos naturais da pessoa humana são aqueles intrínsecos, são aqueles subjetivos. Tá? O que eu estou falando, não daqueles que objetivos, que por exemplo seria moradia, saúde, segurança, tudo que em tese o Estado teria que garantir. Esses direitos, os direitos à imagem, eles estão ligados à intimidade da pessoa, à vida privada, à honra e à sua imagem do corpo e do rosto. Tá? O direito à imagem, ele tem origem no artigo 5º, inciso 10º, tá? Da Constituição Federal, que diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A diferença de pessoa humana é que nós temos dois tipos de pessoa na nossa legislação. A pessoa humana, a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, por isso que a Constituição Federal faz essa divisão. O artigo 5º, normalmente, da Constituição, ele é direcionado aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Então, estão lá, os direitos que estão lá são dignidade, a vida, legalidade, todos esses tipos de direito. Tá? O direito autoral ele está ligado a outro ramo dos direitos e garantias fundamentais, que é o direito à propriedade. Ele é efetivamente uma propriedade intelectual. A propriedade intelectual ela se divide em dois ramos. Tá? O primeiro é o direito autoral, que eu vou estar tentando explicar para vocês. O segundo é a propriedade industrial. Propriedade industrial vai ter a ver com, sei lá, forma de produção, segredo de uma fórmula que o cara vende, como ele faz o produto, que é outra coisa. O direito autoral, ele está ligado à nossa propriedade. Então, assim, ele está no inciso 5º também da Constituição, no seu inciso 27, tá? Que diz o seguinte: aos atores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Ou seja, ele no inciso 27, a Constituição determina que ele é um direito patrimonial. E o que seria um direito patrimonial e o que garante o direito patrimonial, no mesmo artigo 5º, no inciso 22, a Constituição assegura inequivocamente o direito de propriedade, tá? Que deve ser sempre cadastrados com as restrições do seguinte, a saber, a propriedade atenderá à sua função social. Tá? Qualquer propriedade atende à função social, ou seja, por que existem as leis? Tá? Porque a gente tem o ordenamento jurídico. A gente tem um ordenamento jurídico para garantir a ordem
a ordem e a paz social, tá? Quando, quando o interesse privado ele se sobrepõe muito ao público, você cria um desequilíbrio gigante. E esse desequilíbrio afeta a ordem e a paz social. Então, para que você reestabeleça esse equilíbrio entre o público e o privado e mantenha a paz e a ordem social, a Constituição Federal instituiu um instituto chamado função social. O que é a função social? Sinceramente, ninguém sabe dizer até hoje. Tá? Você pode consultar vários juristas, vários juízes, pode consultar o que for. Cada um tem cada um tem uma definição. A função social é um elemento completamente subjetivo, tá? E nessa subjetividade ele se torna perigoso. Esse tipo de regulamentação foi usado uma vez só na história e foi usado na Constituição de Bismarck, na Alemanha. Foi a Constituição que propiciou a subida do nazismo ao poder. Tá? Ultranacionalismo, tudo isso. Nenhum outro país do mundo utiliza esse instituto, porque ele traz muita insegurança. Traz insegurança social, insegurança jurídica e o que for. Se a função social fosse definida para estabelecer aí os direitos sociais básicos que cada um tem, beleza. Mas, como eu falei, ele é um elemento... como é que eu falei? Ele é um elemento subjetivo que ele pode ser usado para justificar muita coisa. E ele traz muito problema. Inclusive a nossa situação hoje, a situação do país hoje é um pouco por isso. Entendeu? Isso é minha opinião. Mas vamos lá, vamos tocar. Desculpe a opinião. O que o direito autoral ele protege? Tá? Ele protege obras intelectuais, literárias e artísticas e programas de computador, que a legislação passou a considerar como uma obra intelectual. Queira ou não é. Tá? Antes de tudo, a gente precisa ter, para a gente estar analisando a lei, a gente precisa ter tá definindo o que é o autor. Tá? Toda lei, a primeira coisa que ela faz é definir quem é o beneficiário do direito. Então, nesse caso, é o autor. E quem é o autor? O autor é aquele que produz, aquele que cria a obra intelectual, literária, artística ou o programa de computador. Esse tipo de conceituação que está na lei, ele é exemplificativo. Tá? Porque você tem inúmeras obras de arte que podem ser consideradas obras de arte, que podem ser consideradas obras intelectuais, que fogem a literatura, sei lá, amanhã alguém, por exemplo, inventam várias formas de obra de arte, principalmente agora com a era digital. Isso daí pode ser tido como uma obra de arte e quem a cria é tido como autor, ou seja, beneficiário dos direitos. A lei, ela vem a garantir, tá, os direitos, a gente tem o seguinte, a gente tem uma hierarquia de leis. A lei mais importante do nosso sistema jurídico é a Constituição Federal. Esses direitos dos quais a gente está falando, como eles vêm da Constituição Federal, eles estão entre os mais importantes a serem tutelados, a ser garantidos pelo Estado. Só que a Constituição ela não pode definir tudo, ela não pode regular tudo. Então, por conta disso, a gente tem abaixo da Constituição Federal uma coisa chamada Lei Ordinária. A Lei Ordinária é aquela que vem trazer a regulamentação e as formas de como você garantir esses direitos, que a gente chama de direito material ou formal. O direito, a Lei Ordinária que regula o direito autoral, tá? É a Lei dos Direitos Autorais. É a Lei 9.610 de 1988.
tá? Que divide os direitos autorais, os direitos dos autores ou do autor, em dois segmentos, que é o direito do autor propriamente dito e direitos conexos de terceiros. Tá? Eu vou explicar isso direitinho mais pra frente. Tá? O direito do autor ele é dividido de duas formas. Tá? Que é o direito material ou patrimonial, ou cascalho que o autor tem por explorar sua obra, tá? Que esses direitos são exclusivos, tá? São direitos exclusivos que desfruta dos resultados econômicos da exploração e utilização da obra, conforme estipulado ou negociado, conforme ele negocia isso, tá? Esse tipo de direito ele pode ser objeto de transferência, cessão, venda, distribuição, etc. Ou seja, ele pode ser negociado, ele pode ser transacionado, pode dar, vender, leiloar, fazer rifa, pode fazer o que quiser com esse tipo de direito. Criou a obra, eu quero vender a obra, você vende a obra. O dono da obra não é mais você, é outra pessoa. Como eu falei, a obra ou o direito autoral, ele está ligado ao direito patrimonial. Ou seja, a obra passa a ser um objeto, passa a ser um bem. E esse bem é passível de alienação, de venda, de compra, de locação, do que quer que seja. Tá? Esse é o direito material, esse é o direito exclusivo do autor. Mas temos também o chamado direito moral, tá? Do autor, que é aquele que permite que o autor preserve o vínculo com a obra. Ou seja, a obra pode ser do Zé, mas quem fez a obra foi a Maria. A Maria vendeu a obra para o Zé. O Zé tem todos os direitos, a partir daí, tem o direito de vender, colocar exposição, cobrando ingresso, cobrando o que for. Mas ele sempre vai ter que dizer que a obra é da Maria. Ele não pode falar que a obra é dele. Ele tem que dizer quem fez a obra. Tá? O direito moral, ele preserva o vínculo pessoal do autor com a sua obra. Ele tem a ver com os interesses subjetivos e a ligação com quem criou a obra. Esse direito, ao contrário do direito material, ele é intransferível e inalienável. Ou seja, se a pessoa vier para você, você faz uma obra, a pessoa vem para você e fala, olha, eu quero comprar o seu direito material e moral sobre a obra. O material você pode vender, o moral não. Você não pode chegar e falar, tudo bem, eu te vendo o direito de dizer que quem fez a obra foi você. O autor não pode fazer isso. Isso é crime. É crime de estelionato. O famoso 171. Tinha um grande amigo não, um cliente que virou um amigo, que eu nunca compraria um carro usado dele, que ele falava que o número 171 é um número cabalístico, mas vamos lá. Tá? Os direitos morais, eles são taxativos, enquanto os direitos materiais, eles são exemplificativos. Por exemplo, eu fiz a obra, eu quero queimar a obra. Assim, ele te dá uma lista, naquela lista você pode pegar, usar de exemplo para enquadrar na questão dos direitos materiais. O autor pode enquadrar nos seus direitos materiais. Ele exemplifica o que o autor pode fazer. O direito moral não, ele é taxativo. Ou seja, o que está na lei são as únicas coisas que o autor pode fazer com esse direito, que são alterar sua obra, independente de ter usado antes ou depois, tá? Suspender a exibição, o que quer que seja da obra, ou retirá-la de circulação, tá? Porque a obra está ligada principalmente a... Como é que eu vou dizer? Não só a personalidade, mas a imagem do autor. Principalmente a imagem comercial. Que hoje é o que o pessoal acha que
que é o que mais importa. Então, por exemplo, a gente vive numa cultura de cancelamento. A pessoa faz uma obra querendo dizer X, vem meia dúzia de imbecil, entende que é Y e promovem o cancelamento. Aí, para o cara não perder patrocínio, não perder o que quer que seja, ele pode pedir para que essa obra, mesmo ele tendo vendido, seja tirada de circulação. É mais ou menos isso. Tô brincando, é isso. Tá? Um outro ponto que a gente tem que observar na lei de direitos autorais, tá? É que a lei de direitos autorais, ela traz as limitações do direito do autor. E aí vai entrar aquele negócio que eu falei da função social. O que é a limitação do direito do autor? É quando o autor pode ser expropriado da sua obra de forma temporária, tá? São casos específicos em que entende a lei que a obra pode ser utilizada sem autorização do autor, por ser de interesse social, ou aplica-se o instituto da função social. Tá? Vamos colocar assim, para tentar deixar mais claro. Por exemplo, se uma pessoa tem uma casa onde vai passar uma linha do metrô, vai ter a estação do metrô, ou vai passar alguma coisa do metrô, o público ele se sobrepõe ao privado. Então a casa, a propriedade daquela pessoa, ela passa a ter interesse social, ela passa a ter função social, ou seja, ela tem que ser desapropriada para passar a linha do metrô. O que faz o Estado? O Estado vai, paga um valor para a pessoa, que nunca é o justo, aí a pessoa entra com uma ação para rever a diferença, e a pessoa tira a pessoa da sua casa e usa o terreno e a propriedade dela. É mais ou menos isso que acontece. Só que nesse caso, no caso do direito autoral, o autor ele não tem direito a uma indenização. A obra é usada porque ela tem função social. Essa função social imposta, com a limitação imposta, ela abrange o seguinte: educação, acesso à informação e cultura. Educação, acesso à informação e cultura. É muito abrangente. Então, a pessoa que cria uma obra, o Estado ou alguém entende que ela pode ser... que ele vai usar para, sei lá, promover a inclusão e a informação e cultura de pessoas, ela vai lá, pega a obra do autor e usa. O autor, não, mas está na exceção da lei. Isso dá muito pano para manga e é muito... Como é que eu vou dizer? É muito questionado até hoje, porque não se tem um conceito claro, jurisprudência e decisões claras sobre isso. Tá? As limitações, elas são divididas em duas formas também, tá? Que elas são intrínsecas, tá? Ou seja, elas são inerentes a alguém, inerentes ao proprietário, inerentes ao autor, ou extrínsecas, que são inerentes a terceiros, tá? O que são essas... Como é que a gente pode caracterizar isso? As intrínsecas, elas são temporais, ou seja, elas são verticais. As extrínsecas são atemporais, então elas são horizontais. Tá? O artigo 46 da lei da LDA, da Lei de Direitos Autorais, ela estipula as formas que não existem ofensas aos direitos atuais de formas extrínsecas, ou seja, referentes a terceiros. Tá? Eu preparei um resuminho aqui. É o artigo 46 ao 48, tá? Basicamente, não constitui infração à lei de direitos autorais
a reprodução com objetivos informacionais na imprensa e obras de discursos públicos, a representação de imagens feitas por encomenda, a adaptação sem fins lucrativos de obras para deficientes visuais, a cópia parcial do uso privado sem fins lucrativos feita pelo indivíduo, citações, o apanhado de lições didáticas para fins próprios, o uso de obras para demonstração de produtos eletrônicos, a representação teatral ou execução musical para fins educacionais no âmbito dos relacionamentos familiares, sem fins lucrativos, a produção de prova judiciária ou administrativa, o uso de pequenos trechos das obras que não sejam o vértice essencial da obra e não prejudiquem a exploração normal da obra reproduzida. Tá? Vamos lá. As limitações intrínsecas ou atemporais ou horizontais, elas se constituem em espaços atemporais de uso livre e não somente deixam a desejar por não representarem de forma satisfatória os direitos da coletividade, como geram graves problemas de interpretação. Elas estão ali, elas estão especificadas no artigo 41 a 45 da lei. Tá? Ela diz... Aqui eu não consegui sintetizar, porque ela já está muito sintetizada, então eu vou ler os artigos. Tá, os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos, contado 1º de janeiro do ano subsequente ao seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil. Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção que alude o caput desse artigo. Quando a obra literária, artística ou científica realizada em coautoria for indivisível, o prazo previsto do artigo anterior será contado da morte do último dos coautores sobreviventes. Aqui é o seguinte, a pessoa que produziu a obra morreu, do dia que ela morreu, ela morreu no dia 1º de janeiro de 2022. O prazo começa a contar em 1º de janeiro de 2023. Se tiver se tiver 2 ou mais autores, o prazo começa a contar dessa forma da morte do último coautor. E assim, se, por exemplo, a obra ela não é dividida, tá? A obra ela não pode ser dividida. O direito autoral e as benesses econômicas, qualquer tipo de benesse que ela traz, ela não é dividida entre os coautores. São 3 coautores, morreu um, ficaram 2, o total da obra, que era dividido por 3, passa a ser dividida por 2. Morreu o terceiro, o total que era dividido por 3, depois passou a dividido por 2, passa a ser pago integralmente a um só. 44 repete que... o prazo de proteção de direitos patrimoniais sobre audiovisuais e fotográficas são de 70 anos. As obras em relação aos quais decorreu o prazo de proteção de direitos patrimoniais pertencem ao domínio público. As de autores falecidos que não tenham deixado sucessores, aos de autores desconhecidos, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais. É isso. Vamos lá. O que são direitos conexos? Lembra que eu falei lá no início que o direito autoral é dividido, a lei ela divide os direitos do autor em direito do autor propriamente dito e direito conexo? Os direitos conexos são direitos paralelos ao do autor. Tá? Ele não se confunde com os direitos do autor ou os prejudica. Eles foram criados para proteger pessoas físicas ou jurídicas que contribuíram com o processo de produção e distribuição de uma obra, com uma retribuição justa pela dedicação e tempo e dinheiro empregados. Esses terceiros eles são divididos em 3 categorias. Tá? Artistas, produtores e empresas. Os artistas são intérpretes ou executores. São atores, cantores, músicos, tudo isso.
Produtores musicais. Pessoas que contribuem com recursos e investimento para promover a obra e o artista. Empresas de radiodifusão. Organizações que trabalham com as transmissões de rádio utilizadas para divulgar as obras musicais. Tá? Isso daí está explicitado no artigo 89 na LDA. Ou seja, as normas relativas aos direitos de autor aplicam-se no que couber aos direitos dos artistas, intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão. Tá? Eles são direitos vizinhos ao do autor. São pagos a pessoas que não prejudicam o autor, ao contrário, contribuem para que a obra gere dividendos, gere benefícios, tá? Esses direitos também têm o prazo de 70 anos, tá? Vamos lá, direito de imagem. Eu falei que vem da Constituição Federal, tudo direitinho, tá? É um direito e garantia fundamental da pessoa, sendo que ele é inalienável, é um direito natural dela. Então ela não pode vender a imagem dela totalmente. Ou seja, vender a imagem dela totalmente significaria escravidão. Eu compro a imagem, sei lá, de alguém, preciso usar a sua imagem. Você tem que vir aqui agora, você é obrigado a vir e fazer, não interessa a hora, o que for, o que... Então, eu não posso fazer isso e a pessoa não pode vender a sua imagem. O que ela pode fazer é ceder o direito de uso da imagem. Tá? Ela cede o direito de uso, o direito de reprodução, esse tipo de coisa, mas ela não pode entregar totalmente o direito. Ela não pode, vamos colocar assim, a propriedade, ela é dividida é uma propriedade da pessoa. Tá? É uma propriedade intrínseca da pessoa, é um direito e garantia fundamental. A propriedade ela é dividida em posse e nua propriedade. O que é a posse? É você deter aquilo está com você. O mouse, agora eu tenho a posse desse mouse porque ele está comigo. É basicamente isso. A nua propriedade é você ter a documentação que diz que aquilo é teu. Você juntando a nua propriedade com a posse, você tem a propriedade. Tá? A imagem não é uma propriedade desse jeito que eu estou explicando, mas dá para fazer um comparativo. A pessoa que compra o direito de cessão e uso da imagem é como se fosse uma locação, com um pagamento só. Você entrega o direito de uso da coisa, você entrega o direito de uso da sua imagem por período determinado. Isso daí vai da negociação que for feita. A pessoa fotografada tem um direito sobre a sua imagem, ou seja, a visualização do seu corpo e seu rosto. Mas a partir do momento que ela concede autorização para que a sua imagem seja usada pelo fotógrafo, o fotógrafo detém os direitos autorais sobre a representação fotográfica ou audiovisual daquela pessoa. Ou seja, o fotógrafo é dono da obra que ele produziu com a foto daquela pessoa. Me fiz claro? Ou seja, ele tem autorização para usar, ele produz a foto, aquilo vira uma obra intelectual, vira uma obra de arte, vira uma fotografia, um retrato, o que quer que seja. A partir do momento que isso está cedido, a obra ela cria uma personalidade própria. E o fotógrafo pode usar aquilo. Tá? O grande problema que a gente tem aqui na questão do direito à imagem é o seguinte. Lembra que a gente conversou sobre foto roubada com o professor Rafael? Você bater a foto, tal, fazer, publicar. Hoje a gente tem um grande problema disso na internet.
O Dayan até explicou, olha, tem um cara que, um amigo meu tirou uma foto de um cara num jogo de futebol, ele estava com a amante, com os filhos, aí o cara acabou se separando por causa dessa foto. Onde eu falei que a Constituição dá o direito à imagem, ele garante também o direito à intimidade, vida privada e honra. A imagem que for se a pessoa, por exemplo, eu vou ser o mais crasso possível, tá? Por exemplo, o fotógrafo vai produzir uma imagem de uma pessoa no banheiro, utilizando o vaso sanitário. Aquela pessoa concorda, cede aquela imagem para ela. No contratinho está explicado aquilo, que a imagem será tal. O fotógrafo paga a pessoa, ou não, a pessoa pode ceder de graça. Ele faz a obra, ele faz a fotografia e veicula isso. Aí não existe nenhuma infração à honra, à intimidade, à vida privada, porque, como é que eu vou dizer? Esses direitos também não podem ser alienados, eles não podem ser cedidos, não podem nada, mas aquela imagem, a imagem da pessoa naquela situação foi negociada para quê? A pessoa não pode, depois de ter recebido e concordado, vir falar, não, mas eu não quero porque depõe contra a minha honra, a minha intimidade, o que quer que seja. Agora, diferente é o caso, eu vou tentar explicar com um exemplo. Há muitos anos atrás, teve uma festa de uma faculdade, uma festa gigante, grande, em que montaram com tapumes 5 salinhas, colocaram 5 puffs e colocaram um neon escrito Cantinho do Amor. A molecada louca de álcool foi pra lá e lenha, né? Aí teve um iluminado que conseguiu entrar entre o vão que estava encostado na parede do tapume. Entre o vão e o tapume, ele colocou uma máquina fotográfica dessas pequenininhas e começou a bater fotos dos... E, cara, pegou cenas absurdas. Aí você tem violação, e o que ele fez? Achando que ele nunca seria identificado, criou uma conta falsa num provedor de internet de e-mail e mandou para 4 amigos. Isso daí viralizou. Se alguém quiser consultar isso, pode até consultar depois, no privado eu falo que caso foi esse. Saiu na Veja, saiu em tudo que é lugar. Esse iluminado, a partir do momento que ele divulgou as fotos, ele feriu o direito à intimidade, à vida privada, à honra dessas pessoas que ele fotografou. Por quê? Primeiro, não existia autorização para isso. O pessoal, mas estava na festa e sei lá, foi fazer mas as pessoas tomaram a precaução de procurar um lugar em que elas não se... Tá, elas poderiam, assim, todo mundo sabia o que elas estavam fazendo, mas elas não estavam se expondo a isso. Então elas não queriam ser vistas. Elas não queriam serem vistas. Então o que acontece? Essas fotos roubadas, elas violaram direitos e garantias fundamentais, tá? Então, se a pessoa teve algum prejuízo, sei lá, foi mandada embora do emprego porque a foto correu, isso aconteceu. O chefe viu, identificou a pessoa, mandou a pessoa embora. A pessoa tem direito à reparação por dano material. São lucros cessantes, que seriam os salários que ela recebia, etc, etc, etc. E tem direito ao dano moral. Tá? Uma explicação básica entre dano material e moral é: dano material é o que você consegue valorar, é o que você consegue pegar, é o que você vê.
Eu sei dizer o quanto a pessoa ganha de salário, o prejuízo que a pessoa teve. O dano material o dano moral, ele é subjetivo. Ou seja, um juiz vai tentar dimensionar a dor que a pessoa sentiu por aquela atitude ter acontecido, por aquela imagem ter sido vazada. Uma coisa que as pessoas têm que ter em mente quando elas vão tomar uma conduta de expor a imagem de outra pessoa, o que é uma equação simples, tá? O que estabelece que você tem que indenizar alguém? É a conduta da pessoa de tirar a fotografia, de produzir a imagem, de, sei lá, produzir um dano a outra, o dano propriamente dito, e entre eles uma coisa chamada nexo causal, ou seja, aquela conduta produziu aquele dano, os dois estão ligados. E a culpa? A nossa legislação, antigamente, no Código de 16, que foi substituído em 2002 pelo Código Civil, as responsabilidades eram subjetivas. Ou seja, quem entra tinha que provar que a intenção da pessoa era prejudicar. Hoje em dia não, a responsabilidade é objetiva. O que quer dizer isso? Toda e qualquer ação que você tome infringindo, que venha a ferir o direito de outra pessoa, não é a pessoa que tem que provar que você fez aquilo para tentar criar o dano. A única coisa que ela tem que provar é que o dano que ela teve veio da sua conduta e qual é o tamanho do dano. Quem tem que provar que não quis prejudicar é quem é processado. Isso é interessante ter em mente quando for se tomar uma atitude, for fotografar, utilizar a imagem de alguém. Foi explicado a questão daquela imagem que foi tirada no metrô acho que de Nova York, do velhinho, que depois foi atrás de indenização, e que a Suprema Corte Americana entendeu que a imagem da pessoa, a imagem foi tirada num local público, então ela poderia ser usada. No Brasil isso não vale. Tá? Esqueçam toda e qualquer referência à legislação e justiça americana. Até porque os nossos sistemas judiciais são diferentes. Aqui a gente tem uma coisa que é chamado direito escrito, ou seja, o nosso direito é direito normativo, ele é todo baseado em leis, e a lei tem que explicar tudo. Lá não, lá você tem poucas leis e o que faz o julgado, o que faz o entendimento de um juiz, são as decisões anteriores que já aconteceram. Ou seja, a jurisprudência faz julgados, ou seja, decisões anteriores fazem julgados. Aqui não. Então aqui é basicamente o seguinte, cada caso é um caso. Depende da prova que for feita, depende do que. Então sempre tenham, se forem, a autorização de uso de imagem. Porque até provar que focinho de porco não é tomada, cara, são 5 anos de processo e vai por mim. Se o advogado não for camarada, vocês vão gastar uma grana de advogado. E assim, sinceramente, o desgaste não vale a assinatura num papel, cara. É interessante, sei lá, dá para baixar na internet alguns formulários prontos de uso de autorização de imagem. Sempre que, você me autoriza? Você pode assinar aqui, me autorizando e tal. Isso daí evita muita dor de cabeça. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês entenderem um pouco disso. A colocar aí o que é a diferença entre direito autoral e direito de imagem. São dois direitos distintos, eles não se confundem. A questão da utilização da imagem de outra pessoa. Uma coisa bem interessante que eu esqueci de falar. Por exemplo, uma marca.
tá? Uma pessoa jurídica. Você fotografa uma marca de uma pessoa jurídica. E aquela pessoa jurídica vem e diz, ela pede dano moral pela foto por você ter utilizado a imagem do produto, alegando que ela teve danos à intimidade, vida privada e honra. Pessoa jurídica não tem direito à intimidade, vida privada e honra. O único direito que ela vai ter é a indenização por dano moral. Material é aquela foto prejudicou nas vendas, aquela foto trouxe algum prejuízo financeiro para a empresa. Se ela comprovar, o fotógrafo tem que pagar ou quem disseminou a imagem tem que pagar. O dano moral ele só vai se dar se a foto, por exemplo, macular, manchar a imagem da pessoa jurídica ou do produto. Então, por exemplo, sei lá, a pessoa faz uma foto de uma determinada marca de sopa e da foto você depreende, você entende que aquela marca de sopa dá diarreia. Então, você está maculando o produto, tá tudo, tal, você vai ser obrigado a indenizar. Agora, você faz uma foto legal do piquenique, todo mundo bem, tal, aí, puto, sei lá, sem querer tá lá a latinha da sopa, do Cup Nuts, do que quer que seja lá, do produto. E a pessoa jurídica, a marca, vem te processar, pô. Não tem. Você não está inferindo na foto que houve algum prejuízo à imagem daquele produto ou da pessoa. Porque às vezes o produto ele se confunde com a pessoa jurídica, com a empresa. Por exemplo, os produtos da Nestlé. Ah, sei lá, vou comprar papinha. Tá, da Nestlé. Papinha para beber, da Nestlé. Vou comprar chocolate, da Nestlé. Então, a pessoa jurídica ela não tem direito a ser indenizada por intimidade, vida privada e honra. Porque são direitos inerentes ao ser humano. A pessoa humana. Como gostam de falar na Constituição. Que mais? Bom, qualquer outra dúvida, qualquer coisa que vocês tenham, cara, manda uma mensagem que eu tento responder, tá? E eu espero que o vídeo tenha tirado alguma dúvida, porque uma coisa é falar tem direito, não tem direito, o que é? Outra coisa é você conseguir entender de forma mais didática. Pô, o que é? De onde vem o direito autoral? Pô, é um ramo da propriedade intelectual que é protegida pela Constituição e tal. Você explicar desde o início. Eu espero que os termos que eu tenho usado também não tenham sido muito do juridiquês. Eu espero que eu tenha sido claro. E agradeço a oportunidade de poder ter falado para vocês. Beleza? Tá, 43 minutos. Ficou uma coisa muito extensa, mas não é um assunto que dá para se falar muito rápido, tá bom? E guardem o vídeo, pode ser que amanhã depois tenham uma dúvida, ele pode ser elucidativo para vocês. Galera, valeu!